Barcelona 2, Osasuna 1. 3 pontos muito importantes num campo muito complicado. A gente falou ontem, jogar contra o Osasuna nunca é fácil. O time da gente jogou bem? Também não jogou bem. É fim do mundo, acabou, deleta, vai todo mundo embora? Também não é assim. Mas tem time no Campeonato Espanhol que todo cuidado é pouco, mas pelo menos hoje o Barcelona saiu com os 3 pontos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o jogo em detalhes para vocês, mas a vitória veio, né, Giovanni? O importante é isso. Nós vencemos um jogo complicado, um jogo onde o Barcelona não apresentou o melhor futebol que poderia jogar. E é aquilo. Nem sempre vamos jogar bem, mas o resultado veio, isso que é importante. O time não deixou de ganhar nenhum minuto. Hoje, infelizmente, ninguém acertou a escalação. Muita gente foi na minha ideia Você de Nigo como sabotou, titular. sabotou os caras. Eu sabotei muita gente. Então, eu peço desculpa a vocês. Não me escutem da próxima vez. Não me escutem. Mas vamos embora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Desculpa o eco. Desculpa o eco. Que escritório novo. Vamos embora. Roda a vinheta. Barcelona 2, Osasuna 1, gol de Koundé de cabeça ali, depois o time Ávila aqui, não é o primeiro gol que o time Ávila faz assim na carreira, ele realmente é um excelente chutador de fora da área, e um gol de Lewandowski de pênalti. Você que tem plano para hoje de noite, que vai dar aquela saidinha após o vídeo do Bloganas BR, cuidado com a chuva, marcaram um pênalti para o Barcelona, cuidado com o temporal onde você está, porque pode acontecer um dilúvio, viu? Mas ganhamos, né, Giovanni? 2-1, golzinho do Leva para descarregar o ódio ali, mas jogo complicado, meu Deus do céu. Marcaram um pênalti, mas como nem tudo é perfeito, como a La Liga funciona daquele jeito, o juiz quase que dobra a regra a seu bel prazer e não expulsa o Catena, jogador do Osasuna. O Lewandowski ganhou a jogada, dominou no peito, botou na frente, ele puxa o Lewandowski pelo braço, Lewandowski cai, ele dá só o pênalti amarelo. Sendo que a regra, depois da mudança, não tem mais aquele negócio do último homem. Tá? Não é mais o último homem. Quando é pênalti, não pode ser punido 2 vezes. Porém, tem uma questão que é a seguinte: a bola tem que estar em disputa. A Isso. partir do momento que o jogador fez a falta, sem em momento nenhum tentar avisar a bola, é antijogo, e Exato. aí pode dar o vermelho. Exato. E aí o VAR teve que ir lá corrigir, só que óbvio que o De Jong teve que tomar um amarelo antes disso. Não, gente, De tanto gente, reclamar pelo lance. esse assunto da arbitragem é um negócio muito delicado. Eu quero vocês aí, tipo assim, eu quero saber qual torcedor do Barcelona vocês são. Porque o cara tem que ser torcedor demais do Barcelona para conseguir assistir um jogo daquele do Real Madrid ontem contra o Getafe e não ficar afetado com aquilo ali. Você ter um sangue de barata e não ficar afetado com aquilo ali. Não tá dando, gente. São 4 rodadas, são coisas absurdas. E olha o que a gente falou para vocês. Um dia vai ter um lance duvidoso e vão falar lá, o Barcelona tá sendo ajudado. Eu não duvido nada. Nesse momento que a gente está gravando esse vídeo aqui, o pessoal falar que Koundé fez falta na hora do gol de cabeça. Os jornais de Madrid, o amigo lá de vocês, que diz que é torcedor do Barcelona, que vocês adoram o vídeo lá da criatura, vão falar, igual ele falou da mão de Gavi, né, que foi na primeira rodada quando o Getafe pegou na mão de Gavi, né, os pseudos culés vão falar que Koundé foi falta. É complicado. Igual ele criticou a janela de transferência por causa do João Félix. Não, ó, um detalhe. Eu vi gente falando bem assim, não gostei da contratação de João Félix. Gavi é um cara que dá mais equilíbrio pra gente, não sei o que lá, e é opção. Vamos supor que você é apaixonado por Gavi, nós também somos, e quer Gavi de titular. Que legal Gavi sair e entrar João Félix. Você tá achando que toda hora na base tem um cara de 16 anos igual a Yamal que já pode ser útil? É opção pro elenco, é profundidade para aguentar uma temporada inteira. Não significa que vai ocupar o lugar do seu jogador querido. Do Gavi, é. Pô. O João Félix, ele estreou hoje, entrou no segundo tempo no lugar do Romeu, não fez uma grande partida, diferente do Cancelo, que a gente vai comentar um pouquinho mais, que também não fez uma grande partida, mas teve alguns lances ali de destaque. Mas teve uma jogadinha que ele pega a bola mais centralizado, vê o Rafinha correndo, assim que o Rafinha aciona a corrida, ele dá o passe nas costas do lateral, o Rafinha consegue entrar na área, cruza, o zagueiro corta para a linha de fundo.
Isso mostra que ele é bom de bola. Sim. E é inegável. Agora vai falar assim, o João Félix não podia ter vindo porque ele é ruim. Não tem nada de errado, não tem risco nenhum. A gente já falou sobre isso, não vamos Não entrar tem, mais nesse não assunto de tem, mercado. Então não tem porquê, não tem porquê a gente se prolongar nisso. Pelo amor de Deus. Vamos voltar a falar do jogo. Vamos começar falando da escalação que Giovanni estragou aí o 11 de vocês, né? Dando o pitaco do Inigo Martínez. Então, assim, ninguém acertou a escalação. Dá uma passadinha para vocês aí, ó. Ter Stegen, Sérgio Roberto, Koundé, Christensen, Baldé, Oriol Romeu, De Jong, Yamal, Gundogan, Gavi e Lewandowski. O Barcelona que a transmissão mostra no 4-3-3. A gente viu o time basicamente no 4-2-3-1, com o Sérgio Roberto ali, um lateral que sobe mais um pouquinho, né, Giovanni? Fica até o meio ali, o Baldé com mais liberdade e o meio campo Gavi e Gundogan bem móvel, Gundogan entrando na área e Gavi mais dando um suporte ali pro lado esquerdo, né, velho? O Gavi com mais funções, fazendo lado, fazendo centro, recuando um pouquinho, dando cobertura até pro Baldé numa jogada ou outra. O Gundogan mais caindo pelo lado direito, porém centralizado. Caiu pouquíssimo pelo lado direito. Ele era um cara que a bola tinha que passar por ele. E assim, infelizmente hoje deu certo por 15 minutos. Depois a gente vai falar sobre complicado. Isso. Eu queria, Giovanni, dar um recado pro pessoal. A gente já falou sobre isso, tá? Mais uma coisa que a gente falar aqui em definitivo, basicamente. Gente, tem que parar de criticar o time do Barcelona desde o 11 que sai 3 horas da tarde. Que doença do torcedor culé. A gente até tweetou sobre isso quando saiu a escalação de chave. Eu vou só ler o tweet da gente para vocês, ó. Ansu Fati foi pro Brighton, no jogo de ontem não foi relacionado. Eric Garcia foi pro Girona, banco não foi utilizado. Abder foi pro Betis, banco não foi nem relacionado. Lenglet no Aston Villa, reserva não utilizado. E no Barcelona, os caras querem que os caras que treinou uma manhã e uma tarde seja titular, porque julga que o cara que o Barcelona vai botar é errado. O treinador que decide, a gente não pode achar que sabe mais do que o treinador. O Barcelona não pode fazer uma partida enroscada que vem chuva de comentário no canal. Esse cara tem que sair, esse cara não tem, não sei o que lá. Vou dar o mesmo recado que eu dei no vídeo de perguntas e respostas. Vão assistir jogos. Vão assistir os jogos que vocês vão ver que não tem ninguém voando, jogando o fino da bola que já é campeão da história. Vamos ter calma, vamos ter paciência, pelo amor de Deus. As coisas vão acontecer. Assim, antes do vídeo começar, eu e o Fabinho estávamos conversando para entender qual o estágio que o Barcelona hoje está taticamente. O Barcelona, ele na temporada passada, ele chegou a um estágio, durante 2 meses ele foi o top na Europa, depois ele regrediu um pouco, teve peças que se machucaram, jogadores importantes, Dembélé ficou fora um tempão, Pedro. Hoje é um novo trabalho. Mudou completamente a implementação dos 2 volantes ali, com De Jong sendo um segundo volante, foi feito na temporada passada. Só trocou o Busquets por um Romeu. Gente, não é assim não. Não é assim não. Com o Busquets, que é um jogador totalmente diferente do Romeu. Totalmente. Hoje, a minha esposa, que não tem acompanhado os jogos do Barcelona, viu o jogo comigo. Aí ela falou assim, o Romeu erra o tempo inteiro. Aí eu falei assim, não, você tá vendo errado. O comentarista fica colocando coisa na cabeça do telespectador? Exato, era um ponto que eu ia chegar. Eu falei, o Romeu, ele é o corretor de erros. Ele é o corretor de erros. Alguém erra um passe no ataque, bicão para frente do Osasuna, era ele que ganhava a bola no meio campo para botar o Barcelona de novo com a posse de bola. Alguém erra uma saída de bola, é ele que dá um carrinho, que dá o jeito de pegar a bola. Hoje, ele foi importantíssimo. Mas no último jogo, o Barcelona só ganhou quando ele saiu. Cara, era uma situação de jogo. Estava 3-2 Villarreal, tique pra glória. Não tinha por que manter um volante ali. Ele não ia atacar tanto. Então tira esse volante, coloca mais um atacante. Foi basicamente a mesma coisa que o Barcelona fez hoje. Sim. O Romeu é importante. Quando o jogo muda de situação, aí ele tem que ser sacado. Sim. Por uma questão de mais opções. Ganhar mais algum jogador na linha de frente, né, Giovanni? Exatamente. Não podemos deixar ser influenciados pelo que as pessoas hoje o comentarista não viu um jogo do Barcelona na temporada. Não viu. Não viu. Pelo amor de Deus. São poucos que têm a coragem de admitir isso, tá? São poucos.
O Vitor Sérgio Rodrigues fez um vídeo falando do Yamal, falou, eu vi ele em algum jogo que eu transmiti da pré-temporada e vi no Gamper. Só. É melhor ser honesto, ele né? Não viu os outros 3 jogos. É melhor ser Pelo menos honesto, ele né? não deixou claro que assistiu os jogos da temporada. Sim. Entendeu? Mas ninguém vai fazer isso. Agora sim, pessoal, vamos voltar a falar aqui, na verdade, vamos voltar a falar do aspecto tático do jogo, tá? A gente tá falando aqui e pedindo para ter paciência, mas claro que sim, o jogo não foi legal. O Barcelona não jogou bem, mas teve uma coisa que chamou muito a atenção. Eu conversei muito com o Giovanni sobre isso e o que me chamou muita atenção de forma negativa hoje foi o formato defensivo do Barcelona. O time do Barcelona tá confundindo solidariedade com bagunça. E isso é muito perigoso. O Xavi tem que ter muita atenção com isso, porque teve momentos no jogo, né, Giovanni, que a gente viu o Barcelona tentando defender com acúmulo de gente atrás. A gente não viu uma tática desenhada, uma organização. E foi a primeira vez que eu vi isso. Foi por isso que foi chocante. A rodada passada não estava assim. Nas primeiras 2 rodadas não estava assim. Então não é um problema recorrente. Hoje defendeu muito desorganizado. O Osasuna estava com muita liberdade para atacar. A gente tem que entender se isso foi um problema tático de organização ou se foi individual. Por exemplo, hoje foi o primeiro jogo que nós vimos o Baldé desatento. Baldé não é uma crítica absurda. Não, é um garoto jovem, subiu na temporada passada porque fez uma pré-temporada incrível, fez uma temporada ótima. Hoje, no jogo de hoje, o Baldé não fez um bom jogo. E a gente tem que admitir isso. Talvez seja reflexo da semana passada que ele sentiu um desconforto e ficou fora da partida. Talvez seja. E aí, essa peça, fora de atenção, até no gol do Jimmy Ávila, que foi um golaço, ele poderia ter se antecipado a jogada e ter matado o lance, podia ter feito o corte, podia ter dado o bote, podia ter feito muita coisa e não fez. Sim. E aí, uma pessoa está errando muito, pode ser, isso aqui é uma conjectura, pelo amor de Deus, pode ser que o resto da equipe estava muito mais preocupado em se defender, em marcar aquele setor, e aí complica demais. Não, e uma coisa, Giovanni, você fala de uma pessoa estava errando muito e a gente não está criticando o jogador, a gente está fazendo ponderações e é muito óbvio que isso aqui que a gente vai falar vai acontecer mais vezes. O Yamal hoje não fez uma partida brilhante. O Yamal hoje teve uma dificuldade de superar o lado esquerdo do Osasuna pelo aspecto físico. Hoje o Barcelona não estava subindo tão agrupado, o Yamal para pegar a bola de velocidade, a gente vê que ele é técnico, ele tem um certo drible, mas ele não é um jogador de explosão, não é um jogador de deixar o adversário para trás e ainda tem 16 anos, tá nem com musculatura forçada. Então o Osasuna atacava o Barcelona não tinha uma válvula de escape de contra-ataque. E aí deixou o Osasuna de uma forma muito tranquila, tanto que até quando eles estavam com -1, o Barcelona não conseguia encontrar conexões para contra-atacar, mesmo tendo jogadores no ataque com essa característica. Isso foi o que mais chamou a atenção hoje. Realmente, o Yamal teve muita dificuldade para passar do Juan Cruz. O Juan Cruz, quando tomava o drible, entrava na frente, um cara forte, bem mais robusto do que o Yamal, que apesar de ser alto, é bem magro. O Yamal não conseguiu produzir nada no jogo. E até o Yamal também era um dos jogadores que defensivamente estavam se aplicando muito e sem organização. Ele voltava o tempo inteiro, ele marcava de mão dada com o Sérgio Roberto. E aí, quando chegava na hora de correr, ele botava na frente, o Juan Cruz só parava e deixava ele bater na parede. Sim, a gente dá uma olhadinha, Giovanni, nos números dessa partida, você vê que realmente foi um jogo muito travado, 11 finalizações para o Osasuna, 9 finalizações para o Barcelona, 70% de posse de bola para a gente contra 30% do Osasuna, e no final ainda teve que aguentar aquela pressão dos caras com -1, sim. E nesse aspecto tinha um cara na defesa que estava gelado hoje, né, Giovanni? Mesmo algumas pessoas errando, tinha um hoje na defesa que estava gelado. E ainda fez o gol. Ainda fez o gol, né, velho? É difícil a gente falar do jogador quando ele realiza o gol, faz um gol, porque acaba que a nota fica meio camuflada. É verdade. Mas o que o Koundé jogou hoje foi soberano na zaga. Foi o único jogador que praticamente não errou. Praticamente não errou, foi bizarro. E é por isso, gente, que a gente fala para dar tempo ao tempo. Araújo estava sendo sacrificado? Tava. Mas olha a qualidade desse defensor.
Olha a qualidade desse defensor. Agora, com o Cancelo, é bem provável que Araújo volte para a zaga. Chaves estava fazendo experimento com esse cara no centro da defesa. O cara tem uma liderança para sair jogando, o cara vê o jogo de frente, o cara dá uns passes longos. Chaves não estava querendo mais esse jogador do lado. Araújo estava sendo prejudicado? Sim, mas o treinador sempre está fazendo coisa. A gente pega o exemplo eu tenho um primo que é torcedor do Arsenal, e ele está muito chateado com esse começo de temporada do Kai Havertz. Mas Arteta segue insistindo em Kai Havertz. A gente daqui não pode acreditar que a gente sabe mais do que Arteta e falar, meu Deus, bota esse cara no banco. O treinador tem um plano, tudo precisa de um tempo, e o começo de temporada de Koundé na zaga tá uma coisa absurda. Na partida de hoje ele teve 92% de passes certos, foi 93, foi 86-93, e ele ganhou todos os duelos por baixo, 5 de 5, e ganhou 4 de 6 de duelos aéreos. Absurdo. Assim, é impressionante. Ele não é um zagueiro tão alto, mas o que o Fagundes estava falando da questão de liderança e saída de bola, na temporada passada nós reclamamos algumas vezes do lançamento do Araújo. Desperdiçar muita bola. É um zagueiraço, só que ele não é esse cara tão fino tecnicamente quanto o Koundé é. Então ele lançava muitas vezes a bola errada. O Koundé dificilmente erra um lançamento. O lançamento pode não ser perfeito. Ali, aquele lançamento de Gerrard, 70 metros. Não. Mas é um lançamento correto e sempre na opção certa do jogador correto. Sim. Nunca é um cara marcado, nunca é um cara que vai dominar essa bola e sair correndo pela linha de fundo. Então é um cara que sabe muito bem o que está fazendo. Eu queria falar de outro aspecto que teve no jogo, Giovanni, porque a transmissão sempre fica tentando criar uma batalha dentro do próprio time do Barcelona. Hoje, Xavi, na saída de Yamal, optou por Ferran Torres. Né? Na verdade, entrou Cancelo e Ferran Torres ao mesmo tempo. E é muito importante eu falar isso, que entrou Cancelo e Ferran Torres ao mesmo tempo. A transmissão já estava falando que Rafinha perdeu o duelo até para Ferran. Ele já estava em segundo com Yamal e agora em terceiro com Ferran. Tem que entender o que é que o treinador está fazendo em campo. O jogador que ia dar amplitude após essas duas entradas era Cancelo. Cancelo virou o cara do lado na segunda linha de meio campo para dar amplitude e Ferran nas costas de Lewandowski. Não precisava daquele cara espetado lá, Rafinha. Então por isso que a opção foi Ferran. Tem que entender as coisas antes de ficar falando que é uma guerra, porque senão vira um caos onde não existe, né, Giovanni? Ainda tem uma outra coisa. Ano passado, quando o Ferran estava numa temporada terrível, a gente sempre falou, o Ferran é um jogador inteligente, é associativo, pode jogar aberto, pode jogar centralizado, pode jogar fazendo como segundo atacante, entrando em diagonal. E aí você tem um jogador que faz mais coisas, que é mais inteligente. Não é falando que o Rafinha é burro, mas o Ferran é muito mais inteligente. Não, é coisa de futebol, futebolisticamente falando. Você ter esse jogador próximo a um jogador que ainda não teve treino com o time, treinou de manhã quando chegou e à tarde. Então, um jogador que ainda não conhece os jogadores, não conhece a movimentação, você ter o Ferran ali ajuda, porque ele pode fazer, como é que eu posso dizer? Ele pode se adaptar um pouquinho ao Cancelo. O Cancelo joga assim, então eu vou fazer isso aqui para dar uma opçãozinha de passe aqui do jeito que ele gosta. E Rafinha é um jogador de uma função só, né, Giovanni? Exatamente. O Rafinha é um jogador agudo, é um jogador que vai correr naquela direção e ele ia tirar o corredor do Cancelo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Mas é isso, pessoal. A gente tem que dar tempo ao tempo. O time da gente parece que toda semana chega um jogador novo e muda a estrutura. A gente precisa de tempo, precisa de sequência, entendeu? O pessoal tem que começar a acompanhar mais os jogos de todo mundo, a entender os defeitos, as forças de cada um, o que é que o Barcelona tem de deficiência, o que é que o Barcelona tem de virtude. Vamos dar tempo ao tempo. Agora tem uma data FIFA. Próximo jogo do Barcelona só dia 16, é isso mesmo? Dia 16, contra o Betis em casa, e aí depois já começa a Liga dos Campeões. A gente vai fazer um calendário de setembro para vocês, que já começa, né? Que já teve esse jogo do Osasuna aí, mas os 3 pontos vieram. Enquanto que o Barcelona estiver jogando mal, se ajustando ainda, e mesmo assim os 3 pontos estiver vindo, a gente fica ali na cola do Real Madrid, que essa temporada vai quebrar o recorde de pontos. Vai quebrar o recorde. Fiquem isso na cabeça. Mas enquanto a gente estiver ali na perseguição... Oi? São quantas rodadas do campeonato? São 38 4 rodadas. Estamos na 4ª rodada. Terminou agora. Total 38 rodadas. Real Madrid vai fazer
38 vezes 3. Pode Pronto. pegar aí e acabou. Bota o Se meme de depender Nazaré da fazendo arbitragem, conta aí, que não Giovanni perde não nem. sabe quanto é 38 vezes 3. Essa é a pontuação que vai ficar do Real Madrid. Mas vamos dar tempo ao tempo, gente. Pare de criar caos, pare de criar guerra. Chegou um, Cancelo, João Félix vai brigar com um, a escalação tá errada, tal. Cuidado, torcedor culé. É o barcelonismo que mata o próprio Barcelona. Muito cuidado. 3 pontos, vitória importante. Lewandowski, ó o soquinho e vamos pra cima. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês entendam que aqui não é que a gente está defendendo o Xavi acima de tudo. A gente viu o jogo, a gente viu que o time não jogou as coisas bem. Que a gente não gostou, pô. Só que a gente não pode criar um caos. A gente não pode ficar pedindo a cabeça do técnico porque escalou o Sérgio Roberto e não o Cancelo. Principalmente porque o Cancelo chegou ontem. Mas é isso. Curte aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.